Eu acho que ninguém deveria precisar nos perguntar se somos cristãos, sabe? Eu acho que as pessoas não deveriam precisar de ficar 5 minutos perto de nós para que soubessem disso. Hoje eu quero falar com você sobre como ser santo em um mundo ímpio. Na verdade, a linha está ficando muito tênue entre quem é um crente e quem não é. Amém? E o que eu quero dizer com isso é que, sabe, não é porque a pessoa tem um adesivo no carro que significa necessariamente que ela está andando com Deus do jeito que deveria andar, ou que ela não está se comprometendo a sua vida nos bastidores. Acredito que se nós quisermos colocar adesivos nos carros, colocar um colar de cruz no pescoço e carregar Bíblias e fazer coisas que façam parecer que nós somos cristãos, então acho que temos que viver esta vida. Senão, eu acho que é melhor tirar tudo isso. E isso, na verdade, está ficando extremamente preocupante, e a Bíblia diz que nos últimos dias, e eu não sei quanto tempo vai demorar antes que Jesus volte, mas sabe, uma coisa é certa, muitos dos sinais que a Bíblia conta estão definitivamente, eles estão se cumprindo hoje. Então precisamos entender que se Deus nos escolheu para vivermos neste tempo, agora ouça-me, você não simplesmente nasceu por acidente, foi colocado em determinado tempo em algum lugar no mundo. Deus te colocou em um lugar por um certo período de tempo, por uma razão. E se você está aqui neste período de tempo, neste momento da história mundial, então você tem um trabalho a fazer. E isso não depende das pessoas que estão na frente. Na verdade, a maioria das pessoas que precisam de ajuda, elas não vão entrar aqui. Elas vão estar lá fora onde você está. Então, o nosso ministério é treinar você para que você possa sair e fazer o trabalho do ministério. Vou dizer isso de novo. O nosso ministério foi chamado para treinar você para que você possa sair e fazer o trabalho do ministério. E este não é o momento para ir à igreja e admirar aquela pessoa que está no púlpito. Este é o momento para receber tudo aquilo que você puder receber e se certificar de que esteja pronto para pegar o que você ouviu e sair no mundo e usar isto lá fora. Amém? E em Mateus 24 fala dos sinais dos fins dos tempos. E uma das coisas que lá fala é que o engano será muito grande. Na verdade, ele vai ser tão grande que a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias pelo bem dos seus eleitos, que nenhum homem conseguiria suportar o engano que está vindo ao mundo. E então eu pergunto, você ora pelo menos 10 minutos de vez em quando para que Deus te proteja de todo esse engano e para que você não seja enganado? Você ora? Se você não ora, eu gostaria de encorajá-lo a orar todos os dias, porque achar que você não vai ser enganado já é um grande engano, sabe? Amém? Eu quero te contar algumas histórias que vão confirmar o meu ponto de vista. Eu conheço um homem cuja esposa decidiu que queria o divórcio, e então ele conheceu um outro homem que também estava se divorciando, e esse homem tinha um apartamento e este apartamento estava alugado, mas ele não queria ficar com o apartamento porque, mesmo que ele ainda fosse casado, ele iria morar com a namorada. Então ele queria sublocar esse apartamento. E você já está rindo e ainda nem ouviu a parte mais louca. Mas é bom ouvir as pessoas rirem. Obrigada.
E então ele sugeriu ao meu amigo. Eu vou prosseguir, gente. E ele sugeriu ao meu amigo que eles jejuassem um dia por semana pelos frutos do Espírito. Vocês não entenderam nada. Ele era casado, ele estava morando com a namorada. Ele achava que eles deviam jejuar um dia por semana pelos frutos do Espírito. E eu disse: você perdeu a cabeça? Sabe, Deus diz que Ele quer obediência e não sacrifício. Amém? Sabe, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não fazem aquilo que Deus lhes diz para fazer, mas então elas vão e fazem alguma outra obra religiosa para tentar compensar aquela coisa que Deus as mandou fazer e que elas não fizeram. E Isaías falou disso em Isaías 58. As pessoas disseram: por que nós jejuamos e você não vê isso, Senhor? Por que você não notou que nós jejuamos, Deus? Então Deus volta para elas e diz: bem, no dia do seu jejum vocês fazem aquilo que querem. Vocês maltratam os seus trabalhadores. Vocês brigam e têm conflitos. E maltratam uns aos outros. Então Deus está basicamente dizendo ali que se o seu comportamento vai ser ímpio, sabe? Então, nem precisa jejuar. Agora, não estou falando com nenhum de vocês, isso só serve para aqueles seus amigos patéticos e comprometedores. Não é para você. Mas só para o caso de você ficar tentando, eu quero que todos levem isso a sério esta noite, porque há uma grande sedução acontecendo no mundo para atrair as pessoas para esta área cinzenta, aquela área desfocada. Eu acho que ninguém deveria precisar nos perguntar se nós somos cristãos. Eu acho que as pessoas não deveriam precisar ficar perto de nós em 5 minutos para que soubessem disso. E não é porque nós ficamos pregando para eles, e nem porque nós usamos certo tipo de acessórios, ou porque temos um adesivo no carro, mas deve haver alguma coisa sobre nós. E que claro que é Jesus e o Espírito Santo em nossas vidas, que aparece através de nós no nosso comportamento. Nada é mais importante do que a forma como nos comportamos. É mais importante do que a frequência com que você vai à igreja? É mais importante do que a frequência que você jejua? É mais importante do que quantas partes da Bíblia você já sublinhou? Vamos, nós pegamos as nossas Bíblias, e eu venho usando esta há alguns anos, e então ela já está toda marcada com estrelas e sublinhados de amarelo e rosa, e oh meu Deus! E nós podemos olhar isso e achar que nós somos muito espirituais. Ou às vezes o pastor diz: abra a Bíblia em tal lugar, e cara, se nós já tivermos sublinhado aquilo... Aí então, sabe, dá aquela inflada na nossa carne. E nós até meio que damos uma espiada, esperando que a pessoa ao nosso lado perceba o quanto sabemos. Mas quer saber, não sabemos de nada até que estejamos fazendo aquilo. Não sabemos nada a menos que estejamos praticando. E eu gostaria de acrescentar, e também não é fazer isso na frente de nossos amigos cristãos da igreja no domingo. Você pode riscar esta opção também. Será que estamos fazendo isso atrás das portas fechadas em casa? Vamos lá.
Sabe, eu aprendi há muito tempo que Deus vê todas as coisas que eu faço. E o que é mais importante para mim é como eu vivo a minha vida diante de Deus. E o que eu quero é que a minha reputação com Ele seja boa e que a minha reputação com Ele seja mais importante do que a minha reputação com as pessoas. Às vezes podemos fazer o que é certo se a pessoa certa estiver nos observando e queremos impressioná-la, mas o que nós fazemos quando ninguém está nos observando? Bem, de qualquer forma, uma outra história. Uma garota ligou para o nosso escritório, isto foi há um ano atrás. Parecia ser uma moça muito jovem e doce. Talvez não tivesse sido salva há muito tempo. E eu espero que não fosse mesmo, porque isso faria tudo ser bem pior. E eu imagino que ela nem sequer ia a uma igreja, porque se ela ia a uma igreja, tinha que ser uma muito ruim. Porque ela, sabe, ela disse, alguns dos meus amigos cristãos, estão fazendo coisas que são contra a lei e estão infringindo a lei, mas eles estão realmente sendo abençoados. Então eles disseram que a graça de Deus está sobre eles. E então ela perguntou, isto é verdade? Ela queria que disséssemos que aquilo era verdade. Agora, por que você precisaria fazer uma ligação dessas? Eu espero que ela tenha se convertido uma semana antes e que não estivesse em uma igreja ainda, sabe? Mas, quer saber? Se as pessoas, se elas não recebem esse tipo de coisa dos púlpitos, onde neste mundo elas vão receber? Elas não vão receber da televisão, elas não vão receber da internet, elas não vão receber dos jornais, e não é garantido que elas vão receber de seus amigos cristãos. E eu amo encorajar as pessoas e dizer o quanto Deus as ama e sobre como Ele quer prosperá-las. Mas Paulo disse a Timóteo para instigar, incentivar, alertar e repreender com ensino. Não apenas encorajar, mas também avisar e repreender. Então, sabe, eu preferia vir aqui hoje à noite e pregar alguma mensagem engraçada. Eu tenho algumas muito engraçadas, sabe? E eu poderia fazer todo mundo rolar de rir nos corredores, mas eu sabia que era isso que Deus queria que eu trouxesse para vocês hoje. Porque eu realmente quero que vocês fiquem longe de problemas no futuro e os problemas estão vindo. O diabo demorou só 3 capítulos em Gênesis para enganar Eva. Então eu me pergunto, depois de todos esses anos que ele esteve trabalhando, que tipo de engano estaria acontecendo hoje? O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado na terra, a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que leva o mundo inteiro a desviar-se. Ele foi lançado na terra e seus anjos junto com ele. Então ele está aqui, mas nós temos autoridade sobre ele. Mas sabe, não é bom tentar expulsar os demônios se você não tem autoridade nem sobre uma pia cheia de pratos sujos ainda. E você diz, Bem, se você não está nem mesmo cuidando daquilo que você tem,
Se a sua vida atrás das portas fechadas está uma bagunça, suas finanças estão uma bagunça, o seu carro está uma bagunça, tudo está uma bagunça. Tudo começa em casa, começa com um fundamento básico, como, por exemplo, se dar bem com as pessoas da sua casa. Eu não posso brigar com o Dave o dia todo e então depois vir aqui pregar? Bem, eu poderia, mas não teria nenhuma unção. Se enganar significa acreditar na mentira. Se você procurar no dicionário grego, vaine significa trapacear, enganar, seduzir. Aquilo que dá uma falsa impressão, seja por aparência, declaração ou influência. É uma maquinação, é uma isca, uma armadilha, é uma aposta pelo caminho certo. É quando nós acreditamos que o bem é o mal e que o mal é o bem. Que o certo é errado e que o errado é certo. E, cara, temos algumas coisas assim acontecendo no mundo. Amém? Sabe, nós não gostamos de chamar o pecado de pecado. Chamamos de nosso problema, nosso erro, nosso vício, nossa escravidão, nossa fraqueza e às vezes até de nossa doença. Não gostamos de dizer que pecamos. Mas é assim que Deus chama. Oh, você ouviu isso? Fulano de tal caiu em adultério. Você não cai em adultério. Não é como se você estivesse andando e de repente, ops, você cai em adultério. Quero dizer, devia haver várias outras coisas acontecendo antes disso, sabe? E começa com pequenas coisas. E pessoas que são sábias, pessoas que elas oram, Deus, por favor, não me deixe ser enganado, porque elas entendem no instante em que o diabo começa a tentá-las com algo. Havia um homem na nossa igreja, um grande amigo de Dave. Ele me disse numa certa noite, no fundo da igreja, ele me disse, eu gostaria que a minha esposa fosse tão bonita quanto você. E imediatamente eu contei para o meu marido. E nós decidimos que se ele dissesse de novo aquilo, Dave iria falar com ele. Mas veja, é assim que as coisas começam. E como eu disse, eu sei que isso não é para você. Então não fique bravo comigo, sei que não é para você. Isaías 5, verso 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que chamam a escuridão de luz e a luz de escuridão, que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Sabe, eu não sei o que significa esse ai, mas eu não quero isso para mim. Nossa sociedade hoje carece de integridade e, de fato, você pode perguntar às pessoas que estão jovens o que é integridade, qual é a definição disso, e elas não sabem. Elas não sabem o que é isso. E integridade significa que você fala uma coisa e cumpre aquilo que fala, significa que você é honesto. Quantos de vocês aqui já tiveram a maravilhosa experiência de marcar uma manutenção em casa? Você já sabe onde eu vou chegar? Você sai do trabalho para estar lá, para a visita. E o moço deveria chegar à 13h, mas ele não vem e ele não liga. Oh, desculpe, eu fiquei ocupado. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. E chegamos num ponto na sociedade onde é muito difícil você depender da palavra das pessoas. Mas ouça, nós temos que dar o exemplo. É disso que estou falando. Nós temos um trabalho a fazer. E nesta noite eu estou chamando a cada um de vocês para um ministério. Um ministério de tempo integral. E eu
estou te designando para o trabalho de sair pelo mundo e então ser sal e luz. E sal significa que você tem algum sabor na vida. Existe algo em você que as pessoas querem. Eu quero ser assim. Esta pessoa tem algo que eu quero. E se você disser a alguém que você vai ligar de volta, então ligue de volta. Oh, eu vou te ligar um dia desses, vamos almoçar. Você nem gosta dela. Você não pretende almoçar com ela? Foi só para dizer, oh, eu vou te ligar algum dia para a gente almoçar, sabe? Eu costumo vir aqui uma vez por ano, então eu posso falar o que eu quiser. Sabe? Você sabe quantos cristãos estão bravos com alguém mais do que os que não estão bravos? E talvez você até tenha vindo aqui com alguém com quem você está bravo. E ainda assim sabemos muito bem o que a Bíblia diz sobre o perdão. E perdão, a falta do perdão é a maior porta que abrimos para o diabo. Abrimos a porta. Ele ganha mais terreno através da falta de perdão do que através de qualquer outra coisa. Nós temos que nos tornar especialistas em perdoar e não sermos facilmente ofendidos e sensíveis demais. E há muito disso no mundo lá fora. Bem, o que você disse não foi politicamente correto, me ofendeu. E você sabe, a Bíblia diz, não se ofendam. Não é apenas uma questão de você me ofendeu, diz a Bíblia, não se ofendam. Só porque alguém tenta te dar algo, não significa que tem que aceitar. Amém? Oh, fique tão bom em perdoar, para que você deixe o diabo tão bravo que ele mal consiga suportar. Deus é paciente e misericordioso. E Ele tenta atrair as pessoas do pecado para o seu perdão e santidade pacientemente. Mas vai chegar o dia em que Ele não vai mais aturar o que está acontecendo neste mundo. E Deus vai lidar com esta bagunça. E nós temos que nos certificar de que estamos do lado certo. O lado que luta contra isso e que é um exemplo. Eu vou te dizer algo. Você pode pregar um sermão sem abrir a sua boca. E você não tem que ser um estranho, como se você vivesse no planeta chamado planeta cristão. Não precisa ser hiper-religioso. Você pode estar no mundo e não ser do mundo. Você pode ser amigável com os incrédulos até certo ponto. Não podemos nos afastar completamente dos incrédulos, caso contrário, ninguém nunca vai ser trazido para o reino. Mas você precisa ter certeza de que você está influenciado e não sendo infectado por eles.